E a pandemia da Covid-19 acabou impactando expressivamente também os povos indígenas. Uma grande ação nacional vai implementar ações de atenção psicossocial aos povos indígenas de 5 estados da Amazônia brasileira. A Fiocruz Amazônia vai atuar na formação de profissionais que estão envolvidos na assistência desses grupos. O Instituto vai atuar em parceria com o Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e também a COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Sobre esse assunto, agora a gente conversa com Michele Cadri. Ela é coordenadora do projeto e pesquisadora da Fiocruz também. Muito obrigado pela presença da senhora aqui. E para falar sobre esse assunto, que é um assunto importante, são os nossos irmãos indígenas, vulneráveis também, e que algumas pessoas podem imaginar assim, mas será que atinge mesmo a eles? Oh, meu Deus do céu, muitos índios já morreram com doenças que o branco levou para os seus locais. Seja bem-vindo, bem-vinda e bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos os ouvintes, todos os telespectadores, né? E a gente veio falar, então, sobre esse projeto, né? Conforme você falou, de fato, é um impacto. Todos nós fomos impactados, né? E eles de sobremaneira, né? Principalmente devido à morte dos anciãos, como a gente sabe que é uma epidemia que afeta muito mais os idosos, né? E aí com eles morrem as suas histórias, morrem a sua cultura, morrem um bocado do seu povo também, né? E isso tem um impacto importante na saúde mental e nas ações de atenção psicossocial, que é o que a gente vai tentar trabalhar junto com os trabalhadores de saúde dessas terras. Foi isso que acabou motivando vocês a realizar essa grande ação de atendimento psicossocial aos povos indígenas da Amazônia brasileira? Isso, sem dúvida nenhuma, né? Foi um projeto de iniciativa da Unicef, inicial, que é para a infância e adolescência, né? E aí, então, nós fomos convidados junto com a COIAB, né? E a grande inovação desse projeto é ter tanto a academia, né? Tanto a parte científica, quanto as próprias organizações fazendo parte desse trabalho, né? Trazendo sua voz e trazendo as suas questões para esse diálogo intercultural, né, entre a academia e entre as próprias populações nos seus territórios. Quando a gente fala nos nossos irmãos indígenas, a gente lembra de situações no passado, aqui mesmo no Brasil, que eles, sem ainda o contato com o branco, viviam tranquilamente. Após o contato, algumas doenças afetaram essas populações indígenas. Mas em quantas etapas essa ação que a Fiocruz desenvolve com parceiros importantes será dividida e como será aplicado esse atendimento lá nas comunidades? Isso. A ação, ela tem 4 ações, né, específicas. Uma é a questão da distribuição dos kits de higiene, que tem aí a meta de impactar cerca de 27 mil famílias. Essa ação ela é a distribuição de sabonete, de álcool em gel, distribuição dos totens nas comunidades, né, nos centros comunitários, né, de reunião de pessoas. Essa é a ação que está sendo desenvolvida diretamente pelo Unicef junto com a COIAB. Tem uma ação muito importante que é de comunicação para mudança de comportamento, para a transformação dessas comunidades, que também está sendo desenvolvido pela COIAB, junto com jovens indígenas comunicadores. Então, é uma parceria de fato. Tem a ação específica da formação, que é para profissionais de saúde, profissionais da assistência social, profissionais da educação, lideranças e também a juventude, que tem sido assim, tem dinamizado imensamente o nosso trabalho, trazendo as suas questões, e também a questão de um levantamento, um estudo, um questionário que está sendo aplicado para que a gente conheça quais são as ações que as próprias comunidades já estão fazendo de autoproteção, né, de autocuidado, digamos assim. Que também está sendo desenvolvida pela Fiocruz. Então, são essas ações dos 3 parceiros. Como a comunidade indígena está recebendo isso? Já começou? E como é que ela está recebendo isso?
O grande desafio nosso, a gente costuma falar do grupo, né, entre os professores e os próprios indígenas, esse diálogo intercultural, né? E reconhecimento de que a gente está trocando conhecimento, mas também está trocando ignorâncias, né? Então, nós conhecemos coisas que eles não conhecem, que eles nos ensinam e vice-versa. Então, isso tem sido a grande fortaleza desse trabalho. Nesse momento, a gente está trabalhando com jovens comunicadores indígenas nos territórios. O grande desafio é a conectividade, né? E a logística para levar esses kits, né, de higiene. Mas está sendo um trabalho muito enriquecedor e desafiador, e a gente já sabia que ia ser assim desde o começo, né? Mas a gente está tentando trabalhar junto com eles para que isso se replique em suas comunidades. É muito importante essa atitude da Fiocruz Amazônia e dos parceiros que abraçaram isso também, parceiros importantes tanto quanto, né? Fiocruz, Unicef, a Fiocruz começando, o Unicef abraçando, COIAB também, e esses 5 estados da Amazônia brasileira, claro, todos eles têm a população indígena. Uhum. Algum deles chama a atenção de vocês? Poxa, a gente tem que trabalhar mais aquele estado ali, que ainda está um pouco difícil ou não? Na verdade, essas populações, essas comunidades, elas foram escolhidas pelo projeto porque foram as que mais sofreram impacto pela Covid, né? E, na verdade, elas não sofreram impacto só pela Covid, né? Elas já vinham sofrendo vários impactos de várias violências, né? Pela invasão de suas terras, pela invasão do minério, pelas próprias violações de sua cultura, né? Quando eles vêm para as cidades, para os espaços urbanos, e isso a gente sabe que o índice de suicídio é muito alto, o índice de alcoolismo é muito alto. Quem vai ali a São Gabriel da Cachoeira, quem vai a Tabatinga, vê isso muito claramente, né? Então, são questões que os povos já vivenciam e que só se exacerbam com só vieram a ficar ainda mais graves com a pandemia. Quais são esses estados, além do Amazonas? Amazonas, Roraima, Pará e Amapá, que pega ali o norte do Pará e o sul do Amapá, na região de Tumucumaque, e Roraima. Roraima. Tem uma população indígena também lá, né? Yanomami e leste de Roraima, isso. Agora, coordenadora, a gente imagina que fazer uma ação dessa não é fácil. Envolve idas a esses locais que geralmente, se a gente for tomar como exemplo o Amazonas, são locais até de difícil acesso na região. Vocês estão tendo apoio de órgãos governamentais no que se refere a estados e prefeituras? A inovação desse trabalho é trabalhar com as organizações indígenas, né? Então a gente não, e até para facilitar esse diálogo, né? Porque é mais fácil essa abertura de estar com eles e de sermos ouvidos, né? Mas essa ação ela não prevê nenhuma visita em campo, exatamente por prevenção da Covid. Né, para não correr risco de contaminação desses povos. Então, esse é o grande desafio, que é tentar fazer isso todo virtualmente, pelas questões de conectividade, que a gente sabe que é um problema no nosso estado. Eu ainda há pouco ouvi a senhora falar por mais de uma vez, sobre os comunicadores indígenas. Quer dizer, vão fazer parte também conversando. São eles que vão levar para as suas aldeias também essas informações, é isso? É esse trabalho? Isso. E aí nós temos também, e esse é um trabalho que a COIAB já vem desenvolvendo, né? Mas principalmente isso fortalece a própria comunidade, né? Fortalece eles como organização, como agentes importantes nas suas comunidades, e são eles que podem ser ouvidos de futuro, né? Então também tem essa perspectiva de capacitá-los para desenvolver melhor atividades nas suas regiões. Eu achei muito interessante essa ideia de vocês, porque uma coisa é o branco falar para os indígenas, outra coisa são os próprios indígenas conversarem entre eles e falando sobre as necessidades de determinadas situações, né? Então isso é bem interessante. Colocar isso na cabeça deles pelo branco talvez fosse difícil, mas entre eles não é tão difícil assim, né? Tem uma coisa que a gente tem aprendido muito, eu acho que fomos muito felizes nesse sentido. Nós trouxemos psicólogos indígenas para produzir esse material, né? Para ser revisor desse material, porque às vezes falar de saúde mental talvez não faça muito sentido para eles.
né? Mas falar de bem-estar, de bem viver, de saúde de uma forma mais ampla, isso é um conceito mais fácil para eles entenderem. Então, nesse trabalho, a gente tem o tempo todo ouvido exatamente isso deles, né? Mas espera aí, nós parentes não pensamos assim. Isso não faz diferença para a gente. Não é assim que a gente entende. Nós entendemos isso, isso, isso. Então, é um processo também de desconstrução de nós pesquisadores, né? De nós da ciência também, nesse diálogo, estamos abertos para ouvir, né? E tudo se resumiria, então, a um grande aprendizado? Sem dúvida nenhuma. A Covid é um grande aprendizado para todos nós, né? Então, assim, governos não estavam preparados, comunidades não estávamos, nós, pessoalmente, não estávamos preparados para viver o que estamos vivendo. E, certamente, os indígenas têm muito a nos ensinar, porque, conforme você falou, já vivenciaram outras epidemias, já vivenciaram outras situações de crise, né? E os profissionais, hein? Da Fiocruz, o pessoal do Unicef, da própria COIAB, como é que eles estão envolvidos e, ao mesmo tempo, se precavendo para não causar problemas às aldeias? Exato. As atividades de formação elas vão ser em ambiente virtual. Esse curso vai ser de janeiro a março do ano que vem. E os comunicadores também, a comunicação é principalmente via WhatsApp, né, que é a mais rápido e leve comunicação a ser feita. Mas os indígenas ali, vou colocar um termo, os coordenadores indígenas, eles já têm acesso aos aparelhos? Sim, eles já tem provedores nas próprias aldeias, em alguns polos, né? E a gente conta com isso. Agora, a gente sabe que leva tempo, né? Que nas aldeias, tem aldeias que ainda estão fora, tem que se deslocar até a sede do município. E esse é o grande desafio desse projeto mesmo. E a gente sabe que ações que poderiam ser feitas em um mês vão levar 3 ou 4 meses exatamente por essa questão de conectividade. Mas a gente não vê outra melhor forma de seguir com isso. E também isso não pode ser uma barreira para não cuidado dessas aldeias, dessas pessoas, né? E é isso que a gente está tentando ultrapassar também. Quando você passar em frente ao prédio da Fiocruz Amazônia, entenda que além daqueles trabalhos que eles desenvolvem lá dentro, os cientistas, uma série de trabalhos que você não vê, mas fica sabendo depois, essa equipe também está pensando nos índios, nos nossos irmãos indígenas. Não é fácil, de forma nenhuma. Tanto que eles convidaram outras instituições para participar disso tudo. E são essas instituições todas, Fiocruz Amazônia, que a gente precisa dar um abraço, sabe? Mas um abraço de dizer muito obrigado. Vocês estão pensando nos nossos irmãos por ali também. Michele Cadri, coordenadora do projeto Povos Indígenas que Recebem Atendimento Psicossocial e pesquisadora da Fiocruz, muito obrigado por sua presença aqui conosco. Tenha uma boa semana e Deus nos abençoe, né? A todos nós, Feliz Natal, boas festas, né? E com saúde e vacina para todos em 2021. É isso aí. Esse se Papai Noel recebeu pedidos de presente, acho que o maior pedido de muita gente é a vacina. É isso, obrigado, bom dia. E quando concluir isso, peço para que você entre em contato conosco, que é para a gente te ouvir novamente. Sem dúvida. Saber como foi a recepção do pessoal. E trazer também a parte dos psicólogos indígenas que estão conosco. Me interessei muito por essa questão do psicólogo indígena. Anotei que você colocou aqui. Nós trouxemos psicólogos indígenas para fazerem parte, alguma coisa assim? Isso, da produção do material, da formação. Da produção do material. É isso. Parabéns.